eu chamo para a nossa última aula antes da mesa redonda o professor Dr. Oswaldo Frois, para falar sobre o tema Novos Tratamentos e Aspectos Jurídicos. Por favor. Boa tarde. Eu assisti com muito interesse às palestras que até agora foram apresentadas e lembrei de um fato. Como advogado e como professor de uma grande universidade, como a Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma ocasião um aluno, já terminando o curso, preocupado, ele me faz a seguinte pergunta: imagine, eu tenho que fazer uma audiência, um assunto difícil, um assunto complicado, e imagine que me deu um branco na hora da defesa do meu cliente. Eu falei, não se preocupe, advogado tem que arrumar sempre uma saída para qualquer situação. Faz o seguinte, nas suas primeiras audiências, leva um pacotinho de sal de fruta, preferência sem sabor. Porque se te der o branco, disfarça, enfia isso na boca, prende a respiração e desmaia. Vai melar a audiência, você volta no outro dia preparado. Olha, o assunto era tal, etc, etc. Portanto, às vezes o sal de fruta tem um valor jurídico extraordinário. Mas, dentro desta ideia, eu pensei também o seguinte: o que um advogado pode falar para uma plateia extraordinariamente voltada para um assunto de tanta profundidade? Ora, eu tenho que trazer a revolta. Porque o que vem acontecendo em matéria de assistência pública ao necessitado, assistência pública às pessoas. O que vem acontecendo é, na maioria dos casos, a resistência dos poderes públicos em cumprir um dever constitucional. E a função do advogado tem sido esta: a revolta, a indignação, pelo atrevimento a que chegam algumas portarias que dizem para o médico: precisa mudar o seu tratamento, você não pode aplicar esta terapia. Ora, é de uma ilegalidade, é de um atrevimento, é de uma inconstitucionalidade absurda esse tipo de comportamento do administrador público. Então, eu apresento o meu trabalho através do Dr. Acari, a quem eu agradeço esta grande oportunidade de aqui estar com os senhores, e que será publicado pelo site da Associação Brasileira, da Brela, com todo o texto ampliado, com mais ou menos umas 120 páginas de julgados dos principais tribunais brasileiros, que podem servir de subsídio para muitas situações de descaso, de mau atendimento das pessoas. E também o próprio texto dos slides que nós vamos passar. Oportuno observar desde o início que, na especialidade objeto deste simpósio, a relação do médico com o paciente é de uma grande intimidade. A relação com a família é extraordinariamente íntima, o que é muito bom. Nunca vi um processo judicial em que o médico é o réu, dentro de um tema como a esclerose e as suas diversas modalidades dentro da neurologia. Ora,
Houve tempo em que a medicina era familiar. O médico tinha uma importância extraordinária dentro das cidades. Quem podia chegar a ser médico? Muito pouca gente. Mas quando a medicina se tornou algo tratado como trabalho de massa, quando a medicina passa a ser tratada no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, como o médico passa a ser chamado de fornecedor de serviços, e o cliente passa a ser chamado de usuário de serviços, ora, assim como os advogados, os dentistas e todos os profissionais de nível superior estão lá colocados dentro desta situação. O traficante é um fornecedor também de alguma coisa, o usuário também está no mesmo nomen juris, o que é absurdo. Portanto, vejam que dentro deste contexto, é muito importante nós pensarmos esta relação tão íntima entre o paciente e o médico, entre o médico e a família. Curioso, e o que mais cresce hoje dentro do Poder Judiciário são as ações judiciais contra médicos, e a mídia está aí ajudando as pessoas a mover ações contra médicos. Dos anos 90 para esta data, a curva de acréscimo de ações é impressionante. Qualquer coisa é erro médico. Pede-se o absurdo, indenizações de milhões de reais, as pessoas acham que nós ganhamos em euro, e o resultado hoje acabou despertando a formação de uma disciplina dentro do direito, que é o direito médico, e é que é tão importante. Eu tenho tido a honra de participar de alguns trabalhos na Unifesp, a convite do Dr. Acari e do meu prezado amigo, que aqui está, Dr. Ademir Batista Silva. Neste caso, o grande amigo, o grande aliado da família e do médico é o juiz. O descaso da administração pública é suprido pelo juiz. O juiz defende o direito a medicamentos, a cama hospitalar adequada, a home care, e afinal, a tudo que o médico indica. É a via do mandado de segurança, é a via cautelar para socorrer uma vida que tem um direito constitucional a ser atendido e tem pressa no atendimento. São assuntos que devem ser resolvidos de imediato. As melhores leituras que eu tenho feito sobre esta matéria estão colocadas pelo grande constitucionalista brasileiro, José Afonso da Silva, e ele diz exatamente isto: vida é intimidade conosco mesmo, saber-se, dar-se conta de si mesmo, um assistir a si mesmo, a um tomar posição de si mesmo. Por isso é que ela constitui a fonte primária de todos os outros bens jurídicos. De nada adiantaria a Constituição assegurar outros direitos fundamentais como igualdade, intimidade, liberdade, bem-estar, opções, opção religiosa, opção de trabalho, opção sexual, se não erigisse a vida humana num desses direitos. E o que o médico faz é exatamente isto. O grande mestre José Afonso da Silva cita ainda Jacques Robert: o respeito à vida humana é, há um tempo, uma das maiores ideias de nossa civilização. É o primeiro princípio moral médico. É nele que repousa a condenação do aborto, do erro ou da imprudência terapêutica e a não aceitação do suicídio. Ora, esta questão nos leva a uma análise relativa à rigidez constitucional. Vejam que, se a Constituição é este candeeiro que deve ser colocado no alto da sala para que ilumine todas as pessoas,
ele deve iluminar todas as pessoas. Se a Constituição nos garante uma assistência de toda a natureza, porque o artigo 5º da Constituição coloca exatamente os direitos personalíssimos, os direitos de personalidade, por que o nosso administrador, contrariando a Constituição, nega coisas fundamentais à vida da pessoa? E eu cito aqui ainda alguns conflitos. O conflito entre o ato do administrador e o direito das pessoas. Por exemplo, Código de Ética Médica, capítulo 3º, responsabilidade profissional. É vedado ao médico, artigo 14, praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no país. Nem sempre a proibição vai tirar o médico de uma terapia necessária, porque é caso a caso a assistência. Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente. Isto é terrível, porque as resoluções que decorrem, por exemplo, a resolução 1246, de 1988, proíbe a utilização de qualquer tipo de terapia não liberada para uso no país. A medicina não tem uma área geográfica definida. Há uma universalidade. Vi hoje aqui citações das mais variadas partes do mundo, dos maiores especialistas do mundo todo. Não há fronteira que possa limitar a assistência e o direito à vida das pessoas. Parecer de 2009. Para que uma indicação esteja dentro dos preceitos éticos, faz-se necessário que se possa comprovar que os medicamentos já disponíveis não sejam mais efetivos ou não estejam indicados para o caso. Cabe ressaltar que está absolutamente claro que o medicamento deverá estar registrado e ter autorização para comercialização da Anvisa. Ora, o destino do paciente está nas mãos de uma portaria que raia a inconstitucionalidade. Algumas decisões judiciais são muito claras nesse sentido. Por exemplo, nós temos um recurso de apelação, Tribunal de Justiça de São Paulo, onde se decidiu que, quanto à ausência de registro do medicamento junto à Anvisa, ou a falta de autorização pelo uso pelo Ministério de Saúde, não equivale, data vênia, à proibição do seu consumo. Quem sabe o que é preciso é o médico em relação àquele paciente. Então, não se pode tolher o trabalho do médico. O administrador não pode invadir a área específica de trabalho do médico. No texto que está escrito e que vai ser passado a todos, eu vou detalhando essas questões todas e apenas aqui eu menciono alguns julgados de alguns tribunais de São Paulo que mostram o quê? A luta para se conseguir medicamentos essenciais, no caso da ELA, só foi atenuada, mas não resolvida, há pouco mais de um ano, quando se resolveu fornecer os medicamentos específicos, mas não outras necessidades dos pacientes, no caso da ELA. O caso aqui do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Encontra-se suficientemente positivada nos autos a necessidade do autor quanto ao tratamento requerido. Os documentos acostados demonstram a urgência na utilização dos equipamentos postulados, quais sejam o uso de um suporte ventilatório a domicílio com BIPAP, um aspirador para secreção de vias aéreas e orofaringe, uma vez que o autor possui quadro neurológico compatível com esclerose lateral amiotrófica, doença fatal, atualmente incurável.
mas que precisa de medicamento, de equipamento, não há possibilidade da cura, mas há possibilidade de se prolongar a vida com mais dignidade. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um julgado interessante que diz exatamente que o medicamento com prescrição médica, fornecimento pela Secretaria de Saúde, interrupção, direito à saúde e legalidade. Ora, vejam que não cabe ao poder público dizer, olha, não temos equipamento, o medicamento em estoque, não temos tal tipo de equipamento para ser fornecido. O caso, por exemplo, de desrespeito à Constituição. Ora, se não tem recurso, o que é o orçamento público? Não é o que foi gasto do ano anterior, é uma previsão de receita para se fazer uma despesa. Se a Constituição coloca como o maior bem jurídico a vida, por que o orçamento tem que fugir exatamente de um princípio, de uma norma constitucional da maior importância? Portanto, em todos esses casos, as liminares são concedidas e o paciente terá, com certeza, o atendimento. Por quê? O administrador se nega, o juiz manda. Descumprir a ordem judicial significa cadeia. Nenhum juiz pode admitir que a sua ordem não seja cumprida. Nesse caso aqui, por exemplo, alegando falta de estoque. Ora, a falta de estoque não pode justificar o não atendimento, o agravamento da vida das pessoas e até a morte, em muitos casos. É uma insensibilidade extraordinária. E aqui, a questão que decorre deste ponto. A Constituição estabeleceu, em 1988, o que era possível dentro de um momento de transição política. Ocorre que esta história posterior a 1988, a nossa Constituição foi repartida em muitos fascículos, não é? Em torno de 70 emendas constitucionais que acabaram descaracterizando a Constituição, e hoje a gente vê práticas de administradores públicos que são absurdas. Por exemplo, o idoso. Diz a Constituição que não se pode discriminar as pessoas por idade e por outras tantas razões. Mas experimenta ver quanto custa para o idoso um seguro de vida, um seguro de saúde. Verifiquem que uma resolução de um administrador público, de uma secretaria de governo federal, muda a Constituição. A vida das pessoas depende deste atendimento, é dever do Estado propiciar esse atendimento. O que acontece? Uma portaria diz, olha, não está na nossa lista, não vamos fornecer. Então a gente precisa realmente se revoltar contra essas situações. O que os advogados trazem para os pacientes, para as pessoas que estão necessitando desses recursos. É a voz, a força, o argumento e buscando a sensibilidade dos tribunais. Então, se alguma coisa se tornou importante hoje em determinadas especialidades, é a força da decisão judicial, determinando o atendimento. Neste caso aqui, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nós vamos encontrar algumas decisões relativas
ao atendimento por parte do poder público, que acabam dando sentido à Carta Constitucional. Vejam, frustra o direito à vida e à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos, dever constitucional do Estado, frustra o direito à vida e à saúde, constitucionalmente garantido ao cidadão como dever impostergável do Estado. O ente público que condiciona o fornecimento oportuno e gratuitamente ao portador de esclerose lateral amiotrófica, que dele necessite, do único medicamento recomendado pela literatura médica capaz de, pelo menos, retardar o avanço inexorável da doença, a que conste ele da padronização do Ministério da Saúde. Não tem sentido, não está. Agora sim. Esta liminar foi deferida pelo Tribunal de Justiça com esta decisão. Qualquer negativa arbitrária à doação dos medicamentos indicados, uma vez que eles não integram a relação do Ministério de Saúde, e via de consequência não é adquirido habitualmente pelo SUS, noticia, no entanto, que o SUS em momento algum se furtou ao cumprimento das normas que obrigam a distribuição pública. Requereu a cassação da liminar e a denegação da ordem. Conforme consta das informações, o SUS não se furta ao fornecimento. Tais medicamentos devem constar da padronização do Ministério da Saúde, o que não ocorre com o Riluzole. Ora, sabe que precisa e nega, porque a portaria, contrariando a Constituição, estabelece dessa forma. A luta foi muito grande, é muito recente a inclusão desses medicamentos na lista, é muito recente. Mas foi a batalha judicial, é o convencimento, porque os julgados são unânimes, são firmes na decisão, são uniformes quanto ao atendimento das pessoas. Há um momento que o administrador tem que se curvar à verdade da justiça. Esse texto nos mostra uma outra decisão importante. O caráter programático da regra esculpida no artigo 196 da Carta Magna, que tem por destinatário todos os entes políticos da Organização Federativa do Estado Brasileiro, não pode converter-se, como advertiu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, isto no voto de um agravo em recurso especial, em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o poder público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir de maneira ilegítima o cumprimento do seu impostergável dever por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria lei fundamental do Estado. Podia parar por aqui, porque este voto do ministro é bastante claro. Não basta dizer que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito, mas é fundamental que propicie o atendimento a esses direitos. Portanto, torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitável e plenamente garantido. Não respeita nem garante concretamente esse direito público subjetivo o ente público que condiciona o fornecimento oportuna e gratuitamente ao portador de esclerose lateral amiotrófica, que dele necessite do único medicamento recomendado pela literatura médica, capaz de, pelo menos, retardar o avanço ou minimizar
sofrimento das pessoas. Isto tudo baseado numa portaria. É a padronização do Ministério da Saúde. Portanto, é um comportamento que frauda a justa expectativa, que contraria a Constituição, que não pode, de nenhuma forma, ser admitido. Algumas conclusões a que chegamos neste particular. O órgão público tem o dever constitucional relativamente ao direito das pessoas quanto à vida. Nem sempre cumpre a norma, cabendo aqui algumas observações. Primeiro, descumpre a regra constitucional, como já esclarecido. Mas, em segundo, e isso é muito grave, interferência indevida no ato médico. Isso é muito grave. E os tribunais têm decidido com muito rigor esta questão. A norma administrativa não pode frustrar a indicação médica para o caso específico. É a arte médica. Conhecer a ciência é um dos pontos fundamentais para o médico. Mas a arte médica é aquele paciente, as suas reações, o que está acontecendo, que mudanças devem ser introduzidas, que novos exames serão necessários. Isso não pode estar numa portaria. A arte médica é talvez mais importante do que todo esse arcabouço da ciência que é formulado. Só o médico pode receitar, examinar, mudar, instruir, afinal, o tratamento. Se admitisse essas duas possibilidades, seria invalidar o esforço do médico em benefício do paciente. Na medida em que alguém diz, não, esse medicamento não. Tem um genérico aqui que foi lançado, etc., quebraram a patente dele em algum país aí do mundo, e nós vamos importar esse aí. Não é por aí. No caso da ELA, depois dessas reiteradas decisões dos tribunais, duas portarias, a 1370 de 2008 e a 496 de 2009, passaram a atender parcialmente estas necessidades dos pacientes. E aqui está um excelente quadro que eu encontrei também nas projeções da ELA, em que fica aqui demonstrado o quê? A Lei de Biossegurança, por exemplo, a Lei 11.105, de 2005, permite estudos com células-tronco embrionárias, uma das principais esperanças para o tratamento de doenças degenerativas. Ora, houve ação contra esta lei. E o Supremo Tribunal Federal teve que decidir o artigo 5º da Lei de Biossegurança. Eu acompanhei essa matéria e a gente verifica que houve uma vitória quase que de pirro. Por 6 votos a 5, foi confirmada a constitucionalidade do artigo. Ora, o que esse país está pensando em matéria de pesquisa, de liberdade para pesquisa, de aprofundamento de estudos? 6 votos contra 5. O que as pessoas necessitam? Mais rapidez na realização da eletroneuromiografia, importante exame de diagnóstico. Demora-se até 1 ano para a sua realização pelo SUS. Imagino que isso deva ter diminuído. Mas quanto tempo? O médico faz um diagnóstico de câncer. Bom, daqui 6 meses nós temos uma vaga para uma cirurgia. Ora, isso é auxiliar a morte da pessoa. As duas portarias, a 1370, garante aos pacientes acesso gratuito ao respirador domiciliar não invasivo por meio de secretarias de Estado. Mas há necessidade de fisioterapia em casa. O serviço de saúde fornece, e a locomoção do paciente nem sempre é possível.
A portaria 496 viabilizou, portanto, a distribuição do Riluzol, o acesso facilitado à dieta industrializada por meio do SUS. Atualmente, muitos pacientes têm o pedido negado, mesmo apresentando laudo nutricional elaborado por especialista. Fornecimento de material para cirurgia de gastrostomia, inserção de sonda gástrica. Isto custa de 400 a R$1.000, não sei o preço atual, e tem que ser pago pelo paciente, mesmo quando o procedimento é realizado em um hospital público. Portanto, a Brela é o grande bastião, é a grande defesa, é a luta por uma causa tão humana e tão justa. Aqui, uma questão que eu considero também bastante importante, que estas restrições do poder público e as suas consequências. Vejam esta situação. O médico faz o diagnóstico, uma infecção dificilmente debelada com os recursos que se dispõe, ele indica um medicamento importado de alto custo e que não está na lista. O que vai acontecer? Pode ocorrer o seguinte: o médico indica, a família apresenta um mandado de segurança com medida antecipatória, com uma cautelar, e obtém o medicamento. O médico responde administrativamente por ter desobedecido uma regra que está no próprio Código de Ética. Não podia fazer isso, ele vai responder. Essa é uma hipótese. Segunda, ele obedece à norma, sabe que tem um medicamento que pode salvar a vida da pessoa, mas eu não vou contrariar a norma. Aí fica uma questão extremamente difícil. Imagine que cumpre a norma, obedece uma portaria até inconstitucional, e o paciente piora muito sua situação, o paciente morre. Eu pergunto, quem deve ir para o banco dos réus? O médico, com certeza, responde quando descumpre a norma. Não a nível penal, mas a nível administrativo, pode ter lá sua vida manchada porque cometeu um ato da mais alta ética, em benefício do seu cliente, mas descumpriu a norma. Por outro lado, se ocorre até o óbito do paciente, alguém vai responder? Ora, é sempre conveniente a gente pensar o seguinte: todo ato ilícito, ontologicamente, não tem nenhuma diferença. Se o ilícito é civil, se o ilícito é penal, não há diferença entre estas duas formas de apuração do ato ilícito. Do ponto de vista civil, há uma apuração, via administrativa ou via judicial. Mas se ocorre uma situação como essa que estou apontando, não existe uma norma penal para responsabilizar aquele que negou a possibilidade de vida da pessoa. Ora, no plano penal, não existe a punição se não existir a lei preliminarmente estipulada, se não existir o tipo penal. Por exemplo, matar alguém é o tipo penal que vai levar o indivíduo ao julgamento penal. Neste caso, deveria, um país que tem normas legislativas aí de toda a natureza, está vendo as mais recentes aí, que são até algumas folclóricas. Por exemplo, se você estiver na floresta, caiu o seu helicóptero, você está perdido 15 dias, com muita fome, você encontra uma caça, você mata a caça porque você está com fome. Mas tinha um guarda ali perto que verificou isso tudo, você vai preso e responde preso, porque é inafiançável matar um animal nesta circunstância.
Então mate o guarda, porque aí você responde em liberdade. Muito mais tranquilo. Mate o guarda. E coisas assim, coisas desse jaez, não é? Portanto, vejam que precisa existir uma norma penal que coloque aquele que descumpre um princípio constitucional, uma norma constitucional, deve responder penalmente se isto resultou em dano grave ou se resultou até na morte da pessoa. Alguém deve encostar na frente do juiz. Ora, as coisas mudam quando você está na frente do magistrado para defender uma tese em seu benefício ou em benefício de outro. As coisas mudam muito. O médico, quando é citado para comparecer a uma delegacia para prestar esclarecimentos, porque ele é um chefe de uma equipe, ele já começou a ser punido. Já perdeu o sono, o que será que vai acontecer comigo? Eu fiz tudo certo, etc. Começou a sua punição. Isso é inadmissível. Inadmissível. Portanto, eu defendo a existência de uma norma penal que obrigue a pessoa a cumprir o que está na Constituição. Que a lei não possa ser contrária à Constituição. Mas por que isso está acontecendo? Porque de 88 para cá nós tivemos mais de 70 emendas à Constituição. Foi descaracterizada a Constituição. É uma luta da elite anterior e da nova democracia que se pretende. E isto acabou nos criando aí todos esses embaraços em todos os campos dos direitos humanos. Este é o texto relativo à necessidade de uma norma penal. Punir as pessoas é um jeito de fazer com que elas entendam as coisas. Quando você faz uma norma, prejudica milhares de pessoas e nada acontece, ora, tem que existir nessa democracia de direitos e obrigações uma norma que obrigue as pessoas, que seja coercitiva. E no Brasil nós estamos cheios de normas, leis que não pegaram. Por exemplo, com a minha idade, eu entro no metrô, tenho direito àquele banquinho azul ou cinza, conforme o lugar. Sempre tem uma tabelinha lá, alguém grávida, alguém sem uma perna, alguém carregando uma criança, e um sujeito torto lá, não é? O tortinho é o idoso. Alguém cumpre esse tipo de norma? Ninguém cumpre. O garoto senta lá com foninho de ouvido, quando chega na estação ele acorda e sai. Não existe respeito. Então esse tipo de coisa, eu acho que tem uma causa fundamental. É o deficiente ensino público deste país. Sublata causa, tolitur effectus. Isto vale para a medicina, mas vale para muitos outros campos. Se não conseguirmos uma educação adequada a partir das séries iniciais, pré-escola, jardim de infância, etc., o que vai acontecer? Nós não estamos mudando as pessoas, não estamos mudando o comportamento das pessoas e a luta acaba sendo difícil e desigual. Finalmente, um outro tema é a questão relativa à liberdade para a pesquisa. Sobre este tema, há um excelente trabalho que eu recebi do Dr. Acari, relativo à liberdade de pesquisa. Vejam, não deve se proibir a pesquisa em nenhum nível. O que existe, na verdade, é o seguinte: a descoberta científica não tem nada que possa afetar a vida das pessoas. O que afeta a vida das pessoas é a aplicação do descobrimento, da norma. Ora, quando nós tivemos aí esse progresso muito grande na questão da genética especialmente, e aqui várias exposições excelentes,
O fato em si, a descoberta em si deve ser livre. O que a bioética estabelece é uma regra de aplicação desses descobrimentos. O texto é longo, mas tem aí muitas páginas relativas à bioética e outros elementos dentro desta exposição que nós tivemos até agora. Como último termo, eu coloco aqui esse trabalho, que é de um congresso internacional, Liberdade para a Ciência e Liberdade da Pesquisa, com um texto do grande defensor, o grande incentivador desse movimento, Luca Coscioni. Portanto, ele dá uma resposta muito emotiva. Tenho respondido com o meu corpo, que talvez muitos gostariam de ver apenas como uma prisão sem esperança, enquanto hoje uma resposta com a minha sede de ar, porque eu estou realmente sem fôlego, que é a minha sede de verdade, a minha sede de liberdade. Ele morreu pouco tempo depois deste pronunciamento. Portanto, doutores, agradeço muito aí a atenção, a presença, e, como disse no começo, este material vai estar disponível Essas são as principais leituras para a elaboração deste trabalho. E os textos também serão colocados no nosso site www.osvaldofrois.com, sem o BR, e também no site da Abrela. Muito obrigado.